Hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que eu até gostei bastante na época que eu li, mas que infelizmente envelheceu feito leite pra mim, que é Procura-se um Marido, da Carina Ricci. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Eu não sou uma hater da Carina Ricci, pelo contrário. Eu acho ela uma autora muito legal e muito simpática. Inclusive, o meu exemplar de Procura-se um Marido está autografado em casa, porque eu peguei uma fila enorme para ir numa sessão de autógrafos dela. No entanto, ter esse carinho, essa nostalgia, não me faz olhar para o livro e achar melhor do que ele de fato é com os olhos de hoje em dia. Vou começar esse vídeo fazendo uma leve introdução de como é o livro. O livro vai acompanhar a história de uma herdeira, a Alicia, que é uma moça extremamente festeira, baladeira. O livro é escrito do ponto de vista dela, em primeira pessoa, e ela é uma menina sem responsabilidades. Ela vive com o avô dela, Narciso, que é super rico, e a Alicia nunca teve que se preocupar com nada. O avô sempre tentava colocar ela nos trilhos, fazer ela ter juízo, mas ela nunca se consertava totalmente, e o avô perdia muito a paciência, mas ela amava muito. E nós percebemos que ela também amava muito o avô. Ela só era uma menina sem cabeça e vivia a vida como se fosse uma eterna festa. Até que um dia o seu avô falece. E quando ela vai na leitura do testamento do avô, ela descobre que ela não herdou nada. O avô não acreditava na maturidade dela e condicionou o recebimento da herança dela a ela estar casada há pelo menos um ano. Até lá, ela não receberia um centavo. Alicia consegue um emprego numa das empresas do avô e a partir daí tem que viver como uma pessoa assalariada. Essa parte do livro é bastante divertida porque a Alicia não tem a mínima noção do quanto custa a vida. E ela começa com um trabalho de ajudante, de secretária ali, que não dá em grandes coisas, e ela começa a ficar extremamente frustrada, até que ela tem uma brilhante ideia. Ela coloca no anúncio de jornal que está procurando um marido, por isso o título do livro, Procura-se um Marido. O que acontece é que quem responde a esse anúncio acaba sendo um cara que ela já conhece na empresa, que é o Maximus Cassani, ou Max Cassani. O Max, ele diz que está procurando uma esposa porque ele precisa de uma esposa para conseguir uma promoção no trabalho. E os dois acabam se alinhando. Como é uma comédia romântica, a Alicia vai morar com o Max e eles desenvolvem sentimentos um pelo outro, e no final temos um final feliz. O que me incomoda nesse livro, olhando assim em retrospectiva agora? Parece um livro divertidinho, e de fato é. Mas a suspensão da descrença necessária nesse livro, meu Deus do céu, é muito grande. Primeiro de tudo, a Alicia, ela não pode contestar o testamento do avô. Ela é informada pelo advogado que se ela contestar aquele testamento, ela perde o direito total à fortuna dela, então ela tem que se submeter àquele acordo de só receber o dinheiro depois de um ano de casada. Primeiro de tudo, condicionar uma herança a um casamento é um negócio machista pra caramba. Ou seja, aquela mulher só valeria se ela tivesse a tutela de um homem para conseguir administrar a própria vida. Segundo, tá certo que a Karina eu acho ela muito esperta nesse ponto, porque os livros dela você infere que se trata do Brasil, que se trata, por exemplo, de São Paulo, de Rio, mas não tem escrito o nome da cidade. Então, em tese, não está escrito ali que a história está se passando em São Paulo, apesar de você sentir que é São Paulo. Mas ela se livra de alguns desses problemas. Mas como o livro faz parecer que é no Brasil mesmo, por todos os elementos, uma coisa que tem que ser deixada muito clara é que não existe questões suspensivas em testamentos dessa forma. Primeiro de tudo, como é que funciona o sistema de herança no Brasil? Momento advogado. Você é livre para dispor de 50% dos bens como lhe aprover. Ou seja, se você quiser dar para caridade, quiser doar para um cachorro, quiser fazer o que quiser. O sistema do Brasil é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é herança como eles quiserem. Não. O nosso você é livre para dar 50% como você quiser. Só que os outros 50% são sempre condicionados a um herdeiro. O que acontece se você tiver ascendentes? Quem que são os ascendentes? Seus pais, avós vivos, ou descendentes, filhos, netos e por aí vai. Eles têm que receber pelo menos 50% da sua herança. Nesse caso, como o avô Narciso ele morre e deixa um testamento condicionando toda a fortuna da Alicia, esse testamento já é de pronto inválido. Primeiro que para um testamento ser válido, ele precisa de uma ação judicial chamada ação de registro e cumprimento de testamento, para verificar a validade dele, e o testamento não sendo válido, ele cai. Ou seja, ele não é utilizado e a herança segue o rito do código, que é esse que eu falei para vocês. Na herança de disposições testamentárias, a herança toda vai para o herdeiro necessário. Então, logo nesse ponto, e eu já sabia disso na época que eu li, me deu uma certa angústia porque a Alicia não tinha como ter uma herança condicionada dessa forma. Pelo menos 50% seriam sempre dela.
Ai, mas é um livro de romance, você quer muita fidedignidade? Em parte sim, porque não dá pra gente só importar construções que tem de comédias românticas americanas, sem pensar como elas funcionam de fato na realidade brasileira. Um outro ponto que me chama a atenção nesse livro quando eu olho sem a lente da nostalgia é que é um livro bastante grande. Na verdade, esse é um ponto que eu sinto muito nos livros da Karina Ricci. Eu acho que ela escreve bem, tanto que já li vários livros dela, a escrita dela é envolvente, ela é uma autora carismática, no entanto, os livros dela precisavam de um trabalho de revisão. E eu digo revisão assim dizendo, descarta isso. Eles têm uma gordura muito grande. Em determinado momento é cansativo para o leitor ler. Eu não estou com o meu exemplar em mãos, mas se eu não me engano, tem mais ou menos umas 500 e poucas páginas. 500 páginas para um livro de romance, gente, a página pra burro. A Julia Quinn, no geral, faz em 290. Não que um autor tenha que ser condicionado, mas isso acaba impactando na qualidade do livro, porque você tem muitas sequências que poderiam ser suprimidas para dar uma história um melhor ritmo, uma melhor coesão, e você não tá em alguns momentos lendo como se tivesse uma barriga um pouco arrastada, que é isso que eu sinto. Em relação ao romance, da forma como é desenvolvida, a Alice e o Max têm os seus pontos fofinhos, tal. Eles são um casal bonitinho, você torce por eles lendo o livro e tudo, mas a forma como o Max trata a Alice a mim me incomoda, sabe? É muito aquela parte um pouco grosseira. Nós entendemos depois no final do livro que o Max, na verdade, ele não foi ali por acaso, ele já tinha um interesse com a Alice e tal. Mas eu sinto que falta uma comunicação muito mais clara para aquele relacionamento, se fosse real, funcionar. Mas para mim o maior problema é a dinâmica geral de construção do livro em torno da forma de amadurecimento da Alicia. A Alicia só pode amadurecer se ela estiver dissociada daquele dinheiro. E isso é uma relação muito complicada, sabe? Porque ela nunca poderia amadurecer nas condições de vida dela normal, ela só poderia amadurecer com privação, isso é meio estranho. Nós descobrimos depois que, na verdade, o testamento foi forjado, que o avô tinha deixado, e que aquilo foi uma estratégia do advogado para ter acesso à herança e a Alicia não conseguir. No entanto, essa subtrama para mim também não convence, porque, como eu comentei com vocês, o testamento não seria válido, o advogado dizendo para ela, ai, que não podia contestar o testamento, ela perderia o testamento. Continua sendo algo que nunca aconteceria na prática. E não sei, esses níveis de suspensão da descrença fazem com que eu me afaste muito mais da obra. E muito pior do que são esses pontos que eu estou falando em relação ao livro, é a adaptação da HBO. Gente, aquela adaptação é sofrível. Eu já vi duas adaptações de obras da Karina Ricci, de duas obras que eu já li, que foi o Procura-se um Marido e o No Mundo da Luna. No Mundo da Luna é ruimzinho, o livro é melhor. Mas Procura-se um Marido é ruim num nível assim com força, sabe? Primeiro de tudo, a Alicia nunca recupera o dinheiro, ela abre mão do dinheiro e da fortuna dela como se isso fosse fazer ela uma pessoa melhor. Gente, não, você pode ser uma pessoa boa tendo ou não tendo dinheiro, as coisas não se relacionam. A Alice não é uma pessoa ruim, ela só é mais desligada da realidade. E eu sinto que, tanto no livro, até no filme também, botam ela pra trabalhar, pra ter responsabilidades, mas a forma de crescimento dela, como é um livro em primeira pessoa, não fica pra mim tão clara, fica me parecendo que ela não era tão irresponsável, era o avô que tinha um olhar pesado demais sobre ela em alguns momentos, sabe. Não que ela fosse boa, tivesse cumprindo com todas as responsabilidades, mas ela podia ser vista com mais carinho em alguns momentos, sabe. E fala que a colocação de uma herança condicionada em um momento de luto, é como se o avô quisesse puni-la 2 vezes, puni-la por ficar naquele mundo sem ele e ao mesmo tempo ficar sem amparo nenhum, sabe, não faz lógica pela forma como o avô é construído ao longo do livro. Dito isso, quando eu olho em retrospecto, é um livro pra mim que envelheceu como leite. Na época que eu li eu gostei, porque eu li porque eu me diverti, mas eu li esse livro com uns 16 anos, sabe. E olhando agora com 28, cara, não envelheceu bem. Eu acho que nós temos que ter um cuidado, principalmente com as narrativas futuras, para nós não termos sempre a ideia do condicionamento do amadurecimento de uma mulher a uma circunstância necessariamente difícil. A mulher só amadurece se ela estiver longe do dinheiro, ou seja, a mulher acomodada, se estiver com dinheiro, passa mensagens antagônicas perigosas. A mulher amadurece com o casamento. A mulher sozinha não consegue a maturidade, ela precisa da tutela de um homem, ela precisa da tutela do avô, precisa da tutela de um marido. O relacionamento é a parte importante para eles ficarem juntos muito mais que o dinheiro. Tá, mas se ela quiser manter esse lado dela, o lado como ela cresceu com o dinheiro,
ela não pode? Ela tem que abrir mão da identidade dela por inseguranças do marido, até em alguns momentos, se nós pensarmos assim? É esse tipo de mensagem antagônica que me preocupa, sabe? Hoje em dia, não é um livro que eu recomendo, é um livro que eu li, é um livro que eu ri, é um livro que eu tenho um carinho super especial pela autora, mas com certeza não está na minha lista de recomendações. Claro que você pode discordar de mim perfeitamente, você pode adorar o livro e achar super divertido, porque eu também já gostei muito, já achei super divertido, mas eu acho que para os próximos livros da Carina seria bem legal que fizesse um trabalho tanto de condensação da escrita dela para tentar reduzir essas barrigas, e colocando aqui, eu já li acho que uns 5 livros da Carina, e eu senti essa barriga em todos. Mas o Procura-se o Marido eu acho que é até um pouco pior. Então, eu acho que isso é algo para ser trabalhado para os próximos. E nós, enquanto leitores críticos, quando pegarmos essa obra também, olharmos e pensarmos se é esse tipo de leitura que nós queremos utilizar como referencial de amadurecimento feminino. Eu sei que é um romance, eu sei que é para ser divertido, mas a leitura também é um ato crítico. E enquanto ato crítico, algumas coisas me incomodam. Claro que eu continuo lendo romances de Águia Rica, por exemplo, da Julia Quinn, então eu gosto bastante. Mas isso também não faz com que eu não tenha um senso crítico. Eu acho muito interessante uma matéria que eu li sobre a Julia Quinn, alguns pontos que ela quis alterar na adaptação de Bridgerton. Eu não gosto da adaptação, deixando muito claro, por algumas questões. Mas eu achei muito interessante um ponto da fala dela, que ela escreveu o livro com uma mentalidade de outra época, e ela sentia que precisava de uma atualização. Eu sinto que para o Procura-se um Marido continuar funcionando, ele não é um livro que resista bem ao tempo. Apenas com uma reformulação de muitos pontos da estrutura do livro, que ele resistiria por mais tempo como uma leitura recomendável, o que eu não sei se vai acontecer. E no final das contas eu só digo, pelo amor de Deus, o livro vocês podem até ler e se divertir, mas não assistam a adaptação. Foi uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida, sério mesmo. Mas então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, segue o canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!